Sempre que o Vasco passa por um momento como esse, que está passando, de 4 derrotas seguidas, um momento de inteira instabilidade, eu clamo muito por palavras que possam mudar esse panorama. E essas palavras, geralmente, a gente pede a quem comanda, que é o treinador do Vasco. Só que eu acho que transcendeu o treinador do Vasco. O que está acontecendo com o Vasco nesse momento no Campeonato Brasileiro é algo que precisa ser cobrado mais de cima. Acho que o presidente do Vasco, Pedrinho, e nessas horas, presidente, a cobrança tem que ser feita, precisa entender que aquele seu discurso numa última vitória do Vasco em São Januário, não me lembro contra quem foi, que o senhor disse, e de uma forma correta, olhou e disse para os jogadores: vocês têm que pensar, agora é olhar para cima. E desde que isso foi falado, parece que os jogadores do Vasco não entenderam, ou estão de sacanagem, ou não estão afim de fazer, ou então entraram numa zona de conforto extremamente perigosa, do tipo, não, a gente já está na semifinal da Copa do Brasil, esse negócio de Campeonato Brasileiro é muito chato, né? Faltam aí, 8 jogos, a gente já está bem. E desde então, o Vasco parou de jogar futebol. E eu coloco, presidente, porque eu sei da sua enorme admiração pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz, só que eu acho que acima de uma amizade, acima de uma admiração, acima de um carinho, e que eu acho importante para que um treinador tenha cuidado, existe a questão hierárquica, existe uma questão de responsabilidade, existe uma questão que envolve um patrimônio como torcedor do Vasco. Porque é muito bonito falar do torcedor do Vasco, do quanto ele apoia, do quanto ele busca, o quanto ele está em todos os estádios. Mas o que o Vasco fez hoje, de novo, como foi no jogo com o Juventude, como foi no jogo com o Botafogo, como foi naquele jogo com o Juventude lá no primeiro turno, é um desrespeito ao seu torcedor. O que esse time do Vasco fez hoje em campo seria, se fosse outro treinador, passível de demissão. Eu tenho tentado defender o Fernando Diniz porque acho que a mudança de treinador é algo que se tornou muito comum no futebol brasileiro, de nossa parte, do torcedor em geral, da troca, da mudança. E não dá para mudar da água para o vinho, um time que ganhou 4 partidas seguidas, vinha 12 jogos com uma derrota, estava 7 horas sem tomar gol, um time que era sólido nas saídas, um time que era letal na frente, mas que é um time que tem características muito desequilibradas. O Vasco é um time desequilibrado. É um time que tem o 4º melhor ataque e está entre as 4 piores defesas do campeonato. E isso, presidente Pedrinho, e isso, diretor técnico Felipe Loureiro, vocês que são os responsáveis pelo futebol, isso passa pelo treinador de vocês, que nesse momento, me perdoem, não pode ser o cara que, como o Pedrinho falou uma vez na coletiva para o Diniz, você é F. Só que o Diniz hoje, ele não é F. Ele tá F o Vasco. Porque do jeito que ele está trabalhando, sinceramente, por muito menos o Rafael Paiva, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, estava na 10ª posição, sem nenhum reforço, sem nenhum prestígio. Aliás, tinha, né? Reforços de nível foram contratados, Max Domingues, Jean Davi. Estava melhor, mas ele foi demitido, ele foi afastado. É bom lembrar que os 3 últimos jogos do Vasco ano passado, o comando foi do Felipe Loureiro, porque o trabalho era muito ruim, na ótica de quem estava lá dentro do Vasco, e é um direito. E hoje, o trabalho do Fernando Diniz é como? Porque é inadmissível que o Fernando Diniz insista em cometer erros que até aqueles que entendem pouco de futebol estão vendo. Você treina uma semana inteira com o Tietê na lateral direita, testa o Thiago Mendes como volante, e não estou defendendo nenhum nem outro, não. E aí você recebe o Puma Rodrigues como uma opção para a lateral direita,
e você bota o Tietê para jogar no meio e pega 8 dias de treino, porque você coloca o Tietê na lateral, porque não tem outro. 8 dias de treino do Thiago Mendes, amassa e joga no lixo. E você insiste e teima com esse jogador até o final do jogo. Porque aí você vê que pode fazer uma alteração quando o time não está bem, e você tira o único jogador que também não fazia uma grande partida, mas que ainda está com aquele espírito de competição, que dá porrada, que briga, que luta, jogando mal, mas está ali, está afim. Porque hoje, novamente, o Vasco demonstrou uma falta de compromisso inacreditável. E acho que isso, e é o que mais me preocupa, já transcendeu o vestiário, transcendeu o seu treinador. Fernando Diniz é um ótimo treinador, de bons conceitos, fez o time do Vasco jogar, mas o Fernando Diniz é assim. O Fernando Diniz é muito ele nessas decisões. O Felipe Coutinho sente a perna, nitidamente, todo mundo viu. E ele tira o Felipe Coutinho depois que o Grêmio faz 2-0. Porra! Uma criança mudaria o time. Pra que insistir com o cara? Pra quê? Ah, mas ele não vai jogar domingo contra o Bahia. O Bahia é uma coisa, o Grêmio é outra, o Inter é outra, o raio que o parta é outra coisa. O que é? É falta de comando, talvez, peito, para tirar jogadores nevrálgicos do time? Não dá para tirar o Tietê, Diniz, a quem você tem muito carinho, apesar de ter chamado de perninha lá atrás? Você defende, como defendeu na última entrevista coletiva, de um jogador que faz um segundo semestre medíocre, que não soma absolutamente nada. É um jogador que parece estar jogando uma pelada de casados e solteiros. Domina a bola, toca, domina a bola, toca, domina a bola curtinho e toca. Sabe? No máximo faz uma abertura pela lateral. É um jogador que não infiltra, é um jogador que não dá um passe, é um volante zero. É um volante morto, é um volante ameba. O Tietchan é um volante ameba. O cara que não pensa o jogo. Não pensa. Tá ali burocraticamente. Parece aquele cara do serviço público que carimba. Pega carimba, pega carimba, pega carimba e vai passando. É o cara que sela. Pega o selo, passa o dedo e sela. E esse sujeito joga até o final. É um nível de gratidão absurdo pelo Pablo Verratti, que nem na característica dele está conseguindo mais. É claro, é nítido, para todos, absolutamente para todos. O Verratti, ele se entrega no jogo porque ele sabe que se ele não se entregar no jogo, ele não podia estar jogando. Então o que ele pensou? Vou correr pelo menos. Então ele vai dar pique na lateral direita para marcar cobertura do Puma, que eu vi no segundo tempo, nitidamente orientado pelo Fernando Diniz para fazer a diagonal por dentro. Só que, Diniz, o Puma não é o Paulo Henrique, Diniz. E você já deveria saber isso, porque o Paulo Henrique faz essa entrada, mas o Paulo Henrique tem recuperação por dentro. O Puma não tem. O Puma é lento, o Puma é pesado, é tecnicamente até melhor que o Paulo Henrique. Então é um erro da sua observação. Você não pode pedir para o seu lateral direito entrar por dentro o tempo todo para abrir o jogo quando a saída de bola é errada e a bola nas costas. O Grêmio deitou. Esse gol no final aí do Amuso já era para ter saído no primeiro tempo. Por um erro de posicionamento do seu time. Expondo o Hugo Moura, que como zagueiro é uma tragédia. Eu acho que tá claro isso. E é um erro crasso, porque você não tem um substituto na zaga, porque o Lucas Oliveira é horroroso. Foi uma contratação horrorosa feita pela gestão. E você coloca o Hugo Moura, que é um jogador limitado para jogar de volante, e é muito limitado para jogar de zagueiro. O Hugo Moura tomou um baile do Carlos Vinícius, que é um jogador tecnicamente, sabe, melhorzinho, mas é grande, todas do corpo. Então a defesa fica exposta por um erro de posicionamento. Porque, é claro, o Puma não treinou o tempo todo, então faz o simples. E ele não faz o simples. Então, eu fico vendo claramente que há uma hierarquia dentro do elenco que não se mexe, que não se modifica. Só que isso, presidente Pedrinho, diretor técnico Felipe Loureiro e membros do departamento de futebol, excetuando-se o técnico Fernando Diniz, isso está acabando com a temporada do Vasco. Vocês já perceberam isso, presidente? Que antes de olhar para cima, a gente está olhando para baixo?
Porque se a semifinal da Copa do Brasil fosse amanhã, eu não ia nem ao Maracanã. Eu sei que Copa é diferente, os caras se motivam, mas espera aí. Falei isso no pré-jogo, falei isso no intervalo. Que diabo de história é essa? Que autoridade tem um grupo de futebol de jogadores para tomar uma medida da cabeça deles? Porque não há hierarquia, ao que me parece. Não há hierarquia. Claro que não há. Porque os jogadores do Vasco estão jogando a hora que eles querem. Não, a gente vai ter a semifinal. Não, para, porra! Para! Até o dia 11 tem um monte de jogo, porra! Tem um respeito por nós! Tem um respeito pela torcida do Vasco, porra! Vocês estão se acovardando pra jogar, estão se poupando pra jogar, não estão afim de jogar. Bota quem tá afim, Diniz! Ou você não tem peito pra botar? Ou você não tem aqui no rosto pra botar? Porque tem que manter o Coutinho manda em você! Tá machucado, tira, porra! Ah, mas ele é talentoso, ele disse pra esperar. Não tem a mínima condição. A gente tem um jogo no dia 11. Pra que manter o cara até o final, gente? Que absurdo! Que falta de coerência! Onde estão seus auxiliares para dar um esporro em você, para chamar a sua atenção? Porque isso também falta. A impressão que eu tenho é que tem medo para tudo. Medo para chegar no Diniz, medo para chegar em alguns jogadores por parte do Diniz, medo dentro de campo de alguns jogadores, porque é nítido, o Tietchan domina a bola, dá pro Coutinho. O Robert Renan domina a bola, dá no Coutinho. O outro dá no Verratti, do tipo, eu tenho que dar para esses caras, porque senão eu não jogo. Então tá tudo errado, cara. E isso precisa ser cobrado. Não é entrar em vestiário. Claro que foi feito isso no jogo com Juventude, informação que o presidente deu um esculhambaço em todo mundo. Eu quero até entender que nível, a gente não tá lá. Porque eu também passo a não acreditar tanto de que o nível de esporro foi esse. Porque é pra comer mesmo. O bururu desses caras todos, porra. Estão pensando que vocês são o quê, cara? A gente tem um jogo no dia 11, tem um jogo no dia 14, que nós não temos hoje condição de jogar, porque o nosso time está destruído, destroçado, sem confiança e mal treinado, mal posicionado em campo, sem culhão. O Vasco não competiu hoje, o Vasco não jogou a fim de ganhar do Grêmio, não jogou nem a fim de empatar com o Grêmio. Esse time parece que é um fardo para ele jogar esse final de Campeonato Brasileiro. É um fardo. Não, mas Copa a gente vai jogar porque aí é um jogo eliminatório. As favas vocês, porra. É a saúde do torcedor, é o ânimo do torcedor que hoje não tá confiante de ver os jogos semifinais. Porque o Fluminense tá aí, ó. Ganhou do líder do Brasileiro, mesmo desfalcado, mas ganhou. O Vasco jogando uma partida pífia, com jogadores desconcentrados, jogadores sem nenhum tipo de sabe? Uma coisa assim. A atuação do Robert Renan é um negócio pavoroso. Depois que o Diniz disse que ele é o maior zagueiro do mundo de saída de bola, ele não acerta mais uma. Não consegue nem matar a bola. O Tietchan não falo mais. O Nuno Moreira, que é muito bom jogador, uma péssima partida. Tecnicamente mal, fora de ritmo, estranho. O Ryan, eventualmente no final do jogo melhorando, mas toca muito pouco na bola. A gente já falou isso aqui. Jogador com a qualidade dele é para ser alimentado o tempo todo. Mas me parece até, sabe? Tudo bem, ficou gripado domingo e segunda, a gente dá um crédito. Mas me parece meio de saco cheio de jogar do lado de alguns jogadores que não ajudam ele, porra. Que o Ryan domina a bola, olha pro Verratti, porra. Hoje a bola veio pro Verratti, ele foi devolver a bola, deu na canela, porra. E esse cara joga até o final, chega, porra. Toda a gratidão, tudo aquilo que o Verratti fez pelo Vasco, mas tá atrapalhando. Não pode jogar até os 37 do segundo tempo. Então eu acho que a direção do Vasco tem que tomar uma medida, presidente. Faltam 6 jogos para acabar o ano. Eu não vou colocar nem final, porque com essa bola não vai passar. Só se fizer um retrancão, empatar os 2 jogos e tentar nos pênaltis, porque nós temos um monstro no gol. Porque o nosso goleiro mostrou hoje, mais uma vez, que não pode deixar de ser lembrado para uma seleção brasileira. Que tem o Bento como goleiro. Mas é muito pouco. E eu acho que o torcedor merece respostas, que não podem ser dadas somente pelo técnico do Vasco, que está empilhando desculpas. Não, é um momento, não dá,
tem que melhorar, eu admito que está errado, pô, admito realmente, não jogamos nada hoje, ok, você falou que nós não jogamos nada contra o Botafogo, você falou que nós não jogamos nada contra o Juventude, hoje você vai dizer o quê? Que nós jogamos alguma coisa? Não jogamos nada contra o Grêmio, e aí? Vai ficar com esse discurso de não jogamos nada quando joga, não jogamos nada, e aí? Até quando que nós não vamos jogar nada? Porque o jogo do Botafogo foi lá atrás, ele disse, atacaram mais, defenderam mais, competiram mais, bateram mais, fizeram mais faltas, chutaram mais em gol, mereceram ganhar. Hoje é o quê? Primeiro tempo, 17 conclusões a gol e 2 nossas. Segundo tempo, não sei nem se teve um chute do Ryan de fora da área, mas nada. O Grêmio estava lá chutando, o Léo Jardim defendendo, fizeram 2 gols. Então eu acho que transcende o treinador tá meio sem moral nesse momento. Não acho que tem que demitir o Diniz, tirar o Diniz, mas tem que ser cobrado, porra. Porque se a temporada for pro espaço, ele é o culpado, claramente é o culpado. Porque ele tá tomando atitudes erradas, o time tá mal, ele não tá conseguindo corrigir, os jogadores não estão reagindo e tá batendo uma agonia, porra. Porque era pra ser legal e tá sendo difícil, já tá sendo chato. E aí a gente vai ficar nesse discursinho porque vocês acreditam em sã consciência que domingo na Bahia vai ser diferente. Não vai. Se jogar com essa atitude frouxa, esse time sem atitude, sem respeito ao torcedor do Vasco, que pra mim isso é falta de respeito com o torcedor, vai tomar uma porrada do Bahia, não tenha dúvida. E pra que isso? E por que isso? Qual a razão pra isso? Porque a gente já pensa lá que quer derrubar o treinador, vai demitir o técnico, pô, tá com o salário atrasado. Não, tá tudo legal. Então qual é a razão? Qual é o problema de vocês? Treinamento legal, tem as folguinhas, tem bacana. Pô, agora acabou, gente. Chega, porra. Vai ficar nesse rame-rame até o final? Então eu acho que a direção do Vasco precisa acordar. Precisa acordar. Parar de protecionismo ao treinador. Porque ele é muito legal, ele é F, todo mundo concordava com isso. Só que o momento dele, ele tá F o Vasco, porra. Diniz, senta aqui. O que tá acontecendo, velho? O que a gente pode fazer pra melhorar aí, meu velho? E se vocês estão fazendo alguma coisa, porque a gente não sabe, precisa fazer mais. Precisa mudar. Porque tá dando errado. Tá perdendo o fio da meada. Uma vergonha a atuação do Vasco. Uma atuação medíocre, uma atuação desinteressada, uma atuação desrespeitosa. O Grêmio não ganhou demais porque o goleiro do Vasco foi o maior jogador em campo. Craque do jogo. Muito preocupante. Muito preocupante. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.